Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Papo com o Renan. Esse é o primeiro Papo com o Renan. O que é o Papo com o Renan, né? O Papo com o Renan é uma nova linha editorial que a gente está trazendo aqui para o ano de 2020, onde toda segunda-feira ao meio-dia nós vamos fazer uma live, um bate-papo. Então você tem total condição de vir aqui, entrar comigo, falar comigo ao vivo, fazer uma pergunta. E eu trazer algumas perguntas, conteúdos, então vai ser algo ali realmente na hora do teu almoço para você bater um papo legal comigo. Combinado? Então, essa live ela vai ficar durante 24 horas aqui no Instagram. Ela só é transmitida ao vivo no Instagram às segundas-feiras. E depois a gente vai conseguir colocar a gravação dela lá no nosso canal no YouTube, numa playlist chamado Papo com o Renan. Tá bom? Então, se por algum motivo, em algum momento você não conseguir assistir numa segunda-feira, você pode assistir, procurar lá no Papo com o Renan, uma playlist lá no canal no YouTube. Combinado? Então é isso, sejam todos bem-vindos. Queria primeiro saber se todo mundo aqui já é a primeira vez que você assiste essa live ou se você já costuma assistir a live comigo. Se for a primeira vez, você já sabe. Não, se for a primeira vez, você não sabe, né? Se for a primeira vez, você coloca aqui embaixo nos comentários, você coloca assim, ó, sou novato, beleza? Ou sou novata, fechado? Se você já estiver aqui comigo, você sabe que tem que colocar sou veterano, fechado? Então coloca lá. E eu trouxe algumas perguntas, né, para vocês. E eu queria saber, no final dessa live, o feedback de vocês sobre o Papo com o Renan. Então não esquece de deixar uns comentários aqui e dar o teu like, seja aqui no YouTube, seja aqui no Instagram, pra gente poder entender que esse conteúdo tá fazendo sentido para você e tá te agregando valor. Beleza? Vamos que vamos. Então eu separei algumas perguntas, né, que eu coloquei lá no meu Instagram pra gente trazer para vocês. A ideia é, a partir da próxima semana, a gente trazer pessoas que estejam ao vivo, que queiram entrar ao vivo comigo aqui e me fazer uma pergunta. Como se fosse uma consultoria. Tipo, entre 10 e 15 minutos eu vou estar com você, tete a tete, olho no olho, para eu poder te ajudar com algum caso que você tem aí dos seus investimentos, do teu planejamento financeiro, da tua vida financeira como um todo. Tá legal? Então, separei uma pergunta aqui, que eu coloquei uma caixa lá no meu Instagram, no meu Stories, e vieram algumas perguntas e eu separei algumas para compartilhar com vocês. A primeira delas eu achei bem interessante, que é o seguinte, fala, Renan, o que mais te amedrontava ou travava no início dos seus investimentos? Olha que pergunta top, né? O que mais me amedrontava ou me travava no início dos meus investimentos? Então, quando eu comecei a investir, deixa eu pensar aqui, o que mais me amedrontava? O que mais me amedrontava era perder dinheiro. Literalmente isso. Cara, eu vou colocar o dinheiro lá e se eu perder? Era o famoso e se não der certo? E se eu perder dinheiro, o que acontece? Né? E o que mais me travava era a falta de conhecimento. E aí a falta de conhecimento me ajudou para quebrar essas duas, tanto essa trava quanto esse medo, o que me amedrontava. Porque a partir do momento que eu comecei a ter conhecimento, comecei a buscar conhecimento, isso tirou um pouco o meu medo, porque eu já sabia o que ia acontecer, eu já sabia o que estava acontecendo. Então eu minimizava os meus riscos e naturalmente o meu medo ele se afastava. Então, o medo ele nunca some, tá, pessoal? O pessoal que vive sem medo, não existe isso, né? O medo é algo bom, desde que você consiga balancear ele, equilibrar. Porque o medo te tira da tua zona de conforto, mas ele também pode travar. Então, o melhor de tudo é você estar no equilíbrio. Que você não seja ousado demais, que você tome uma porrada bem forte, mas que te tire da zona de conforto, sim. E também não seja aquele ponto que te trave. Tá? Então, o que mais me travava era a falta de conhecimento e o que mais me amedrontava era perder dinheiro. Literalmente isso, tá bom? Então, lá no início, era exatamente o que acontecia. Respondido aí, obrigado, excelente pergunta, tá bom? Lembrando que eu vou estar tirando dúvidas aqui também. Se colocar nos comentários ao vivo, eu vou separar algumas perguntas ao vivo também, beleza? Uma outra pergunta que me fizeram, Renan, você considera a poupança como um bom investimento? Olha, provavelmente ele me acompanha há pouco tempo e tá tudo bem, tá? E obrigado pela tua pergunta. Eu não considero a poupança um bom investimento. Na verdade, eu nem considero investimento. Eu considero que é um local popular para você guardar dinheiro. Ponto. Tá? Porque a poupança hoje, ela está muito próxima da inflação, quando não perde.
Vamos ser bem simples, tá? Como que isso funciona, Renan? Imagina que você tinha R$ 1 há um ano atrás. E você comprava, sei lá, 2 pães com R$ 1 na padaria. Você ia lá na padaria com R$ 1, você comprava 2 pãezinhos. E aí você pegou, no mesmo período que você comprou 2 pãezinhos, você colocou R$ 1 na poupança. Naquele momento que você colocou o dinheiro na poupança, ele começou a render de mês a mês, porque a poupança ele rende a cada 30 dias, certo? E aí, depois de um ano, digamos que hoje, você tira aquele teu dinheiro, aquele R$ 1, para poder comprar o pão na padaria. E aí você tira lá R$ 1, ele teve rendimento, né? Provavelmente algo em torno de 3 e alguma coisa, 3,2, 3,5 no momento atual da poupança. Então digamos que a gente tenha lá R$ 1,03. Eu pego aquele R$ 1,03, eu vou na padaria. Chegando na padaria, os mesmos 2 pães, que um ano atrás eram R$ 1, hoje ele já está R$ 1,03, que aí está exatamente igual à inflação. Então o teu dinheiro, que era R$ 1, ele só continuou tendo o mesmo poder de compra de R$ 1. Ou pior, quando você vai na padaria com aqueles R$ 1,03, você pergunta assim, quero 2 pãezinhos. E aí ela fala, tá bom, é R$ 1,05. E aí você tem que tirar ainda 2 centavos do teu bolso para completar. Isso é você perder para a inflação, o teu poder de compra. Você tem uma falsa ilusão que o dinheiro está crescendo, porque você olha a poupança, o dinheiro está crescendo, realmente está crescendo, só que quando você vai utilizar aquele dinheiro, ele não tem poder de compra suficiente. Tá? Então, eu não considero a poupança como um bom investimento. Então, se você está com dinheiro na poupança, continua acompanhando a gente. Acompanha toda segunda-feira ao meio-dia o Papo com o Renan. Lá o nosso canal no YouTube, lá, que é Produtividade Financeira. Agora a gente está com um canal no Telegram também. Você pode ir lá no meu perfil. É produtividadefinanceira.com.br/Telegram. Tá? Você consegue entrar no nosso canal do Telegram, que eu faço conteúdos sem edição. Eu pego o áudio, pego o meu celular, gravo um áudio, algum insight, alguma consultoria que eu fiz e quero compartilhar com vocês, eu vou lá e coloco. Então, mas poupança não, tá? Então, se você não tem metas para 2020, a tua primeira é sair da poupança, investir em lugares melhores. Combinado? Beleza? Vamos lá. Próxima pergunta. É melhor investir por uma corretora ou por um banco tradicional? Também é uma pergunta muito boa que eu recebo com bastante frequência. O que é melhor? Eu recebi, na real, essa pergunta veio de um box, né, lá no meu Instagram, mas eu recebi hoje de manhã uma pergunta de um aluno meu, falando assim, Renan, eu tenho conta no Banco X, que é um banco tradicional, tá? Eu não vou dizer o nome, e eu vi que eles oferecem a possibilidade de eu investir no Tesouro Direto por ali. É interessante porque eu economizaria tempo, ao invés de eu transferir para uma conta digital, transferir para uma conta digital, porque se eu fizer direto eu pago o TED. Aí eu falei, beleza, primeiro vê se para você investir pela tua corretora do teu banco, porque na real você não investe pelo banco. O teu banco, todo banco tem uma corretora por trás dele. Então quando você fala, eu invisto pelo Bradesco, pelo Itaú, pelo Santander, pelo Banco do Brasil, pela Caixa Econômica, você não investe por eles, pelo banco. Você investe através da corretora do banco, entende? Então é só para você estar antenado. E aí eu falei para ele perguntar, se não tiver cota nenhuma para você pagar, beleza, você pode ir lá que vai te economizar tempo realmente. Mas vai chegar no momento em que você vai precisar diversificar. E aí o ideal é você estar na corretora. Então eu já te recomendo que você comece na corretora, que é mais acessível, tá? Por 2 motivos. Nos bancos tradicionais, eles só te oferecem investimentos do próprio banco, tirando o Tesouro Nacional, que alguns bancos nem querem oferecer, ou até ele tem, mas ele não quer te mostrar porque ele não ganha nada com isso, literalmente. Por isso que às vezes eles cobram taxa. Mas CDB, LCI, LCA, sim, ele tem a possibilidade de te dar aquele dinheiro, te oferecer aquele investimento. Só que como só tem investimento do próprio banco, o que acontece? Não tem concorrência. E como nós brasileiros, normalmente, quando a gente vai para pegar um investimento no banco, a gente não tem uma educação financeira, a gente acaba não sabendo se é bom ou ruim. E aí, na maioria das vezes, se você é um cliente normal ali, né, de banco, correntista e tudo mais, você vai ter uma taxa dos seus investimentos ridícula. Eu falo isso para te chamar a atenção mesmo. Uma taxa ridícula.
E se você não pensa que você é o bambambam porque você é cliente personalizado, Van Gogh, Personalité, Prime, enfim, estilos, você só vai ter uma taxa parecida com as corretoras se você tiver pelo menos 500 mil ou 1 milhão investido naquele banco. Fora isso, você pode ser um cliente que bota um tapete vermelho que toma o melhor cafezinho com o teu gerente. Mas você não vai ter taxas tão atraentes quanto nas corretoras. E por quê? Porque quando você investe através de uma corretora, o nome já diz, é através de uma corretora, você não investe na corretora. Você não coloca o teu dinheiro em nenhuma corretora investindo na corretora. Dentro da corretora é como se fosse um shopping center financeiro. Aquele shopping center financeiro tem várias lojas, vamos dizer assim. E cada loja é um banco de pequeno e de médio porte que oferecem oportunidades de investimentos, que tem ativos para serem negociados. Então, quando ele te oferece aqueles investimentos, naturalmente, você escolhe o que é melhor dentro do teu objetivo e do prazo que você quer. O que vai te pagar mais. Isso é fato. Entende? Então, você não fica só com uma opção. Você tem lá o banco X, Y, Z, A, B, C, D, F, G, H, I, J e por aí vai. Então, você consegue ter uma percepção de que você está fazendo um negócio melhor do que você ter só uma opção e é aquilo ou aquilo. Então, fica antenado e eu te faço até um desafio. Se você acredita que investir pelo teu banco é melhor, vai no teu gerente e fala assim, qual que é o melhor CDB que você tem hoje para investir 10 mil reais, por exemplo? Aí ele vai te falar, qual que é a melhor taxa atrelada ao CDI? Ele vai te falar lá, sei lá, 89% do CDI, 90% do CDI, 92%, não sei. Ele vai te dizer, você anota. Depois você vai numa corretora e verifica para o mesmo prazo, tá? Para ser justo. Você vê o mesmo prazo, o melhor CDB que tem ali. Você vai ver a diferença. Eu falo isso assim por experiência de já fazer consultorias, acompanhar alunos que saem desses bancos e por eu ter, né, antes investimentos nesses bancos, normalmente você vê ali taxa de 89% do CDI, 90%, 92% já é muito bom em alguns CDBs. E aí você vai numa corretora, o mesmo prazo, 112%, 115%, 118% do CDI. É muita diferença. E isso no longo prazo é absurdamente grandioso para você fazer boas escolhas. Tá bom? Tranquilo até aí, pessoal? Show de bola? Deixa um like aí se tá fazendo sentido para você, se até aqui as perguntas foram tops e as respostas também no mesmo nível. Tá legal? Deixa um comentário aí para mim, para eu saber. Show de bola. Aproveitando a galera que não tá me acompanhando ainda no canal do Telegram, se você tá assistindo esse vídeo ao vivo, no finalzinho, vai lá no meu perfil, visita o meu perfil que tem um link lá para você entrar. Eu mando conteúdo, entrego planilhas, ferramentas que normalmente eu só entrego para os meus alunos que fazem o meu treinamento. Eu estou disponibilizando lá, estou criando um grupo bem forte lá que eu quero acelerar os resultados deles. Então é gratuito entrar no canal do Telegram lá comigo. É só você visitar o meu perfil e se inscrever. Se você estiver assistindo a gravação desse vídeo pelo YouTube, aqui embaixo na descrição vai ter lá um link para você acessar o canal no YouTube, tá bom? E não esquece, a galera que está assistindo essa live, você precisa se inscrever no meu canal do YouTube. Tá? É Produtividade Financeira. Se você for lá no YouTube, você coloca Produtividade Financeira, já vai achar lá, vai estar minha fotinha, você clica e já se inscreve no canal para assistir os próximos vídeos. Beleza? Então esse é o primeiro Papo com o Renan. Se esse Papo com o Renan tá legal, tá fazendo sentido, bota um hashtag Bora Evoluir para eu saber que esse primeiro Papo com o Renan tá sendo legal. Tá? Vamos lá. Pegar a próxima pergunta. Beber uma água antes também, né? Que é bom. Vamos lá. Ó, um comentário aqui. Correia Melo. Cada vez mais estou agradecido pelas suas aulas. Que legal. Que bom. Obrigado, tá? Obrigado pelo feedback. Isso é muito importante pra mim. De verdade. Tá? Massa. Vamos lá. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Como fazer renda extra pela internet? Também é muito boa. Eu vivo recebendo isso. Porque qual que é a grande pegada nossa aqui do Produtividade Financeira? Eu falo que eu não vou te ensinar a ser um especialista em investimento. Porque se você só investir, não vai te enriquecer. Pô, Renan, como assim? Aqui você quebra uma barreira, né? Quebra um mito. Cara, se você acha que só investir vai te enriquecer, não vai. Você vai precisar de alguns pontos e o investimento vai ser só a cereja do bolo. Então, imagina, por que eu falo isso? Se você hoje recebe um salário mínimo, você não vai enriquecer só investindo. Mas, se você recebe um salário mínimo hoje e você cria uma mentalidade
de investimento, uma mentalidade de sucesso, uma mentalidade milionária, você monta um planejamento financeiro, você cria outras fontes de renda e você investe em você, você vai investir com muito mais propriedade. E naturalmente, hoje você vai ter um salário mínimo, mas amanhã você não vai ter. Eu tenho certeza disso. Porque você vai crescer. Entende o que eu quero dizer? Agora, se você ficar só com o salário mínimo e estiver investindo, cara, se você investir R$ 80 todos os meses, você não vai enriquecer. E eu tô aqui pra jogar limpo com você. Mas o fato de você ter um salário mínimo hoje não te trava para você enriquecer daqui a alguns anos. Porque você vai crescer. Você vai criar mais patrimônio e você vai crescer na tua carreira também. Entende? Então esse é o grande insight. E eu trabalho muito nos meus treinamentos a parte de renda extra. Porque independente do teu salário, se você pode ganhar 20 mil, 10 mil, 5 mil, 3 mil ou um salário mínimo, você precisa ter uma renda extra. Porque essa renda extra vai te dar, vai potencializar os teus investimentos. E aí você acelera a tua renda também. Porque o teu salário é uma parte da tua renda, ou pelo menos deveria ser. A outra parte é a tua renda passiva e a tua renda extra. Se hoje você só tem uma única fonte de renda, que é o teu salário, você está refém daquele emprego. E você não está prosperando na medida que se deveria. Tá? Então, vou dar alguns exemplos aqui de renda extra na internet que ela falou aqui. A pergunta da pessoa. Primeiro, você se tornar afiliado de produtos digitais, de infoprodutos. O que é ser afiliado? É você basicamente ser promotor de um produto. Ou simplesmente você divulgar um produto que você... Normalmente é interessante que você já tenha experimentado, para você não ser só aquele vendedor que empurra as coisas, mas sim dizer o teu resultado. E você vai receber uma porcentagem para cada venda daquele produto. E isso acontece desde tênis, roupa, produtos digitais. Então, para você ter uma ideia, hoje, os meus alunos, todos eles têm possibilidade de fazer renda extra logo no início do treinamento. Quando eles entram no meu treinamento, por quê? Tem uma aula bônus que é como fazer renda extra sem sair de casa. E aquela aula bônus ela é muito top, por quê? É um passo a passo de como você começa a entrar nesse mundo de afiliado. E você vai ser afiliado do meu produto, do meu treinamento, que é o treinamento que você comprou, no caso, meu aluno, entende? E aí eu dou uma comissão de 30% a 50%, dependendo do período de comissão. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai, normalmente, ele já vai recomendar o meu curso porque ele gosta muito, ele vai ter resultados extraordinários. Então, por que não ajudar aquela pessoa? Ser um ganha-ganha. E eu estou ajudando não porque eu sou bonzinho, não. Porque ela vai me trazer uma pessoa que normalmente eu precisaria pagar o Facebook ou o Instagram para mostrar, ou demoraria muito tempo para eu chegar naquela pessoa. Faz sentido? Então, se aquele meu aluno está trazendo pessoas novas para me conhecer, para conhecer o meu conteúdo, o meu método, nada mais justo que se aquela pessoa se interessou bastante e depois ela comprou algum treinamento comigo, ela recebeu uma parte, porque ela que trouxe, como se fosse uma promotora. Lembra, antigamente tinha muito isso em boate. Deve ter ainda em alguns lugares. A pessoa ficava na porta da boate e dava uns papeizinhos e falava assim, ó, se você entrar com isso aqui, você tem um desconto de tantos por cento. Mas fala que foi com a fulana de tal, fala que foi com o Renan. Isso era promotor. Que aí você entrava, ou seja, era um ganha-ganha. Entende? Então, hoje em dia, é uma possibilidade e muito vantajosa. Ó, pra você ter uma ideia, eu tenho alguns alunos já, só de comissão, de oferecer o meu treinamento, já ganharam R$ 10 mil. Não numa única vez, mas ao longo de cada lançamento que eu faço. Né? 10 mil, outros 1.000, outros 600 e pouco, outros 300. Então, é bem variável e é legal. Tá? Porque, como eu falei, você não é obrigado, você não vai vender. Você só vai contar a tua história, o que o método te ajudou. Isso para qualquer conteúdo. Pode ser que você tenha, na internet, você pesquisa um conteúdo, você fez um treinamento lá de, sei lá, alimentação saudável. E você curte muito isso, é uma vibe boa. Você, sei lá, é profissional de educação física e tudo mais. E tem um profissional que vende um treinamento sobre isso. Por que não você falar, cara, eu fiz um treinamento sobre alimentação saudável e se você tá na pegada, não adianta só malhar, precisa se alimentar também. Você indica o treinamento dela. Se a pessoa comprar, gostar, você leva uma comissão. Então, isso é uma forma de renda extra. Você pode fazer de qualquer lugar, é só mandar um link para uma pessoa. Ponto. Não vou entrar a fundo, só para você ter a ideia de que tem essa possibilidade. Segunda possibilidade, na internet, é você desapegar das coisas que você tem em casa. Às vezes você tem uma coisa parada na tua casa, você bota para vender em site de desapego. OLX, Mercado Livre. Hoje em dia tem um monte de sites que você desapega. Você coloca lá e tem sempre um sapato velho para um pé descalço, alguma coisa desse tipo, né? Que é assim, o que isso quer dizer?
Às vezes o que é velho para você, o que não tem mais utilidade para você, para outra pessoa tem e ela está disposta a pagar por isso. Então, assim, é um dinheiro que está parado na tua casa que você pode fazer tudo tranquilo. Mas o que? Existem vários aplicativos, desde você dar carona, você pode ser Uber, né, motorista de aplicativo, fazendo renda extra, acabou o teu trabalho, você faz ali 2 horinhas, 3 horinhas por dia de aplicativo, que também utiliza a internet. Você pode tomar conta, se você gosta de pet, tomar conta de animais enquanto uma família vai viajar, ela deixa lá, tem um aplicativo chamado Dog Hero, tá? Dog Hero, Hero de herói em inglês, seria DOGHERO, Dog Hero. Se você pesquisar, você consegue se cadastrar e aí a pessoa pode deixar lá e te paga uma porcentagem lá, enfim, tem umas coisas dessas. Então aqui, ó, você vê, já dei várias opções que você tem. Existem dezenas. Isso aqui eu poderia fazer uma live, um papo com o Renan só falando sobre renda extra na internet. Mas só pra gente ter outras perguntas também, já fica aí alguns na manga pra vocês. Beleza? Olha que legal, ó. Leonardo. Leonardo perguntou o seguinte: quero que tu me diga o passo a passo pro iniciante de como investir a minha primeira quantia. Show, Leonardo. Provavelmente você não tá no meu canal do Telegram, porque lá, na virada do ano, eu fiz um desafio com a galera. Falei, ó, não tem como você terminar um ano sem fazer o teu primeiro investimento. E eu disponibilizei um vídeo, exatamente um passo a passo, um tutorial, desde como abre conta no corretora até o teu primeiro investimento. Eu vou falar alguns passos aqui, mas te recomendo que você vá lá no meu... Visita o meu perfil, que tem um link lá para você entrar no meu canal, e lá você já tem um vídeo disponível para você. Tá? Fica mais simples porque eu estou compartilhando a tela. Mas vamos lá, passo a passo. Primeiro passo é você ter dinheiro para investir. E quanto você precisa para começar? Eu te recomendo que você comece pelo menos com 100, 110 reais. Porque é o valor que você tem que você pode tirar a qualquer momento. Tá? Então, primeiro ponto, separar de pelo menos 100, 110 reais. Segundo, abrir uma conta numa corretora. Terceiro, transferir o dinheiro da tua conta para a conta da corretora. Quarto, uma vez que o dinheiro já está na tua conta da corretora, escolher o melhor investimento para você. E se você está começando, eu te recomendo que você primeiro construa o teu colchão de emergência com investimentos que te dê a possibilidade de você sacar o dinheiro a qualquer momento. E vou dizer algumas opções. Pode ser Tesouro Direto, mais especificamente Tesouro Selic. Pode ser CDB com liquidez diária, desde que te pague 5% do CDI. Pode ser os bancos digitais lá, por exemplo, no Nubank, que deixa lá e já corre 100% do CDI. Então tem 3 opções aqui para você começar e fazer o seu primeiro investimento. Depois disso, é só esperar a liquidação, que demora de 1 a 2 dias, para aquele dinheiro já estar no teu nome, aquele investimento. Simples assim. Então, de forma bem simples e prática, é desse jeito que você faz o seu primeiro investimento. Tá? Mas, se você quiser mais detalhes, entra lá no canal do Telegram que você vai ter a oportunidade de ver o passo a passo. Beleza? Obrigado pela tua pergunta, Leonardo. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Olha só, agora a gente falou um pouquinho de, vamos dizer, básico. O papo com o Renan é legal por causa disso. Vai ter desde planejamento financeiro, mentalidade, investimentos de baixíssimo risco, baixo risco e alto risco também a gente vai falar aqui. Então tem uma pergunta aqui que fala o seguinte: com fundo de ações e FIs, que são fundos de investimento imobiliário, dá para chegar na liberdade financeira? Então, foi uma pergunta aqui que eu recebi. Então, o que eu te falo é que sim. Desde que, o que eu falei anteriormente, você consiga aportar mensalmente. Ou de tempos em tempos, mas você tem uma renda muito boa. Porque o mais importante do investimento é você ter consistência. Porque não tem ilusão. Se você colocar num fundo de ação, se você investir por conta própria em ação, se você investir em fundos imobiliários e colocar, sei lá, 100 reais por mês, você vai enriquecer? Não. Não vai. Tá? Por mais que você consiga chegar num resultado bacana, mas você não vai enriquecer. Mas o que você precisa entender, aí entra a parte de mentalidade de sucesso, a mentalidade de um investidor produtivo, que a gente trabalha muito também, se hoje eu só consigo investir 100 reais, é o meu primeiro passo e está tudo bem. Então, o que eu preciso fazer para criar estratégias para eu aumentar a minha fonte de renda? Desde melhorar as minhas habilidades no meu trabalho para eu ter chance de ser promovido ou migrar para um emprego melhor. Como que eu faço renda extra? Como que eu crio mais dinheiro mensalmente para, ao invés de eu investir 100, no próximo mês ou nos próximos eu investir 110, 120, 150, 200, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 reais por mês. Entende? Então é isso que você vai trabalhar. Aí você consegue enriquecer. Porque só de forma isolada você investir não vai te enriquecer.
Só você ter uma mentalidade de sucesso e não colocar em prática não vai te enriquecer. Só você ter um planejamento financeiro top, que você tem um potencial de guardar todo mês R$ 5.000, mas você não investir, não vai te ajudar. Então, você precisa ter, o que eu chamo da tríade da produtividade financeira. É mindset milionário, planejamento financeiro e investimentos. Essa tríade, né, te enriquece, sem dúvida nenhuma. Porque quando você começar a planejar as tuas finanças, a tua mentalidade vai te ajudar a criar mais fontes de renda. E costumo dizer que os meus alunos falam que eles viram uma máquina de fazer dinheiro. Eles olham para um lado, eles veem a oportunidade de fazer dinheiro. Eles olham para o outro, eles veem a oportunidade de fazer dinheiro. E é isso que eu ensino. E modéstia à parte, sou muito bom nisso. Tá? Eu costumo dizer que eu não sou especialista em investimento. Eu sou muito bom em investir e fazer dinheiro. Mas eu sou especialista em te ajudar a realizar sonhos. Quanto mais dinheiro você tiver, mais sonhos você realiza. Beleza? Então, você tem possibilidade de investir, de enriquecer sim, investindo em fundos de ação e FIs. Mas só isso, se você tiver só com o teu salário o resto da tua vida e só fazendo isso, só se você tiver um salário muito bom. Tá? Respondido? Agora, te recomendo que você aprenda a investir em ações também para não investir só em fundos de ações. Diversifica um pouquinho você fazendo também, que é bem interessante. Próxima pergunta. Deixa eu ver aqui, outra de ações. Deixa eu ver aqui, Renan, cadê? Tinha uma de ações aqui. Aqui, ó. Qual o melhor momento para investir em ações? Pergunta excelente, cara. Qual o melhor momento para investir em ações? O melhor momento é depois que você estiver blindado. Isso na minha visão, tá? Lembrando que o Papo com o Renan não tem nada de certo nem de errado. Tem o que o Renan acha e ele leva como verdade e ele aplica um método que já deu muito resultado na minha vida e que está gerando resultado na vida de outras dezenas de milhares de pessoas. Ponto. Ah, tem outro método que dá certo? Com certeza tem. Esse é um método que eu utilizo. Então, na minha visão, o melhor momento de você investir em ações é depois que você tem o teu patrimônio blindado. E o que é blindar o teu patrimônio? Depois que você investiu em tesouro direto e renda fixa. Pelo menos uma parte do teu dinheiro. Você tem o teu colchão de emergência. Porque aí sim, depois eu costumo dizer que tem 3 fases, né, no mundo da nossa vida como um todo, do nosso ciclo financeiro. O primeiro deles é a fase de acúmulo, que é quando você vai blindar teu patrimônio e o teu foco é construir patrimônio. Você vai acumular. Depois você vai para a fase de alavancagem. É a hora que o teu patrimônio já está protegido, você está mais tranquilo para acelerar os teus resultados. E aí você investe em investimentos de médio e alto risco. Aí é a hora de você investir em ações. Entende o que eu quero dizer? Então, se você já blindou teu patrimônio, já tem tesouro, CDB, fundos até, né? Fundos de DI e tudo mais, e renda fixa, já tem uma parte do teu investimento lá, aí sim você pode migrar aos poucos para as ações. Mas antes disso, você tem que ter conhecimento, senão você acaba perdendo dinheiro e pergunta como é que eu sei disso. Eu comecei da maneira errada e perdi dinheiro investindo em ações. Tá bom? Combinado? Então esse é o melhor momento para você investir em ações. Por quê? Ah, Ana, mas eu ouvi dizer que a taxa de juros está baixa. Esse não é o melhor momento para investir em ações? Sim, se você já blindou seu patrimônio. Se não, não é o melhor momento para você. É o melhor momento para um monte de gente que já blindou o patrimônio. É um excelente momento. Mas se você ainda não blindou, não é o melhor momento para você. Você entende o que quer dizer? Assim como a taxa de juros está altíssima. É o melhor momento para investir em renda fixa? Sim, se você ainda não tiver blindado seu patrimônio. E depende se você já tiver blindado. Porque se já tiver blindado, você já tem investimento lá. Então aí é a hora de você diversificar em ações, em fundos imobiliários, renda variável, mesmo que a taxa de juros esteja alta. Entende? Porque você precisa balancear, ter uma alocação de ativos. Eu costumo dizer que eu sou muito a favor de você começar na renda fixa, mas você não pode ser apegado à renda fixa. Uma vez que você já tem os investimentos, blindou seu patrimônio, pula, vai para a renda variável. Beleza? Outra pergunta aqui muito massa sobre ações é: Renan, qual o melhor momento para eu vender as minhas ações? Aqui, assim, tem uma resposta direta e tem uma resposta bem profunda que precisa de um pouco mais de conhecimento. Eu vou pegar o meio termo, tá? O melhor momento para você vender as suas ações é quando você entende que, primeiro, aquela ação que você comprou, isso eu estou falando
investimentos, investir em ações do método de produtividade financeira, que é investir em boas empresas que pagam bons dividendos. Investir em valor e não só no preço. Não falando de day trade, de comprar e vender ações, tá bom? Então, olhando para um horizonte de longo prazo, médio e longo prazo em ações, quando que é o melhor momento você vender as suas ações? Quando você entender que aquela ação, primeiro, já não está mais de acordo, aquela empresa não está de acordo com o que você entendeu no momento que você comprou ela. Então, digamos que ela mudou governança, mudou alguns valores, mudou alguns direcionamentos, ou até o próprio core business, que é o produto principal dela, e para você já não é mais interessante. Entende? Você investiu nela quando ela era aquela empresa X, e hoje ela já está com um modelo de negócio um pouco diferente e tudo mais. Aí para você já não é interessante, você vende ela. Segundo, quando você entender que você já realizou um lucro bem interessante e que a tendência é aquela ação ela cair um pouquinho. E aí depois você compra de novo, se for o caso. E aí você tem que olhar uma análise gráfica, que é você ver quando é o teu, a tua, vamos dizer assim, a tua resistência e o teu suporte. Aí você, olhando isso, eu não vou entrar a fundo, né? A gente fala isso lá no acelerador do primeiro milhão, mas só você ter uma ideia que você tem o indício de que ela chegou no ponto máximo dela e ela tende a cair a partir dali. Aí você pode vender. Ou você entender que aquela ação já está muito cara. O preço dela para o que ela realmente tem de valor, nos múltiplos dela, nos valores que ela tem ali dentro dos resultados que ela dá. Então, por exemplo, digamos que você entende que aquela ação ela consegue até R$35, é um preço, muito bom. Mas passou disso, R$40 já está caro para o que ela entrega de resultado. Aí você pode vender e ver uma outra que esteja de acordo com você. Tá? Mas para isso você precisa ter conhecimento, você precisa analisar, estar acompanhando a tua empresa. Beleza? Então esse é outro ponto aí, falando um pouco sobre ações. Tá? Olha só. Essa aqui é muito boa e foi muito massa. Olha só a pergunta. Falou, Renan, seja claro, para ter renda passiva de R$2.000, precisa investir quanto? Então, vou ser bem claro e direto ao ponto. Você precisa investir R$200.000. Ou você precisa investir com frequência até atingir R$200.000. Pelo menos. Isso fazendo uma conta de padaria que você já tem conhecimento de absorver pelo menos 1% de rentabilidade mês. Porque 1% de R$200.000, você vai ter R$2.000 por mês. Ponto. Agora, talvez a pergunta seja, com quanto de investimento você vai começar mensalmente? Aí a gente consegue trabalhar e ver um prazo para isso. Entende o que eu quero dizer? E é por isso que eu falo, quando a gente calcula, faz uma estimativa de tempo dentro do teu potencial, isso é se você colocar o mesmo dinheiro todos os meses. E não é o que acontece quando você cria uma mentalidade de investidor produtivo, que é o método de produtividade financeira que a gente ensina. Porque se hoje você está investindo R$300 por mês, eu não tenho dúvida que daqui a um tempo você vai investir mais do que 300. Desde organizar melhor as suas finanças, que você vai ver o que faz sentido, o que não faz, você vai economizar com isso, desde você criar novas fontes de renda. Entende? Então, naturalmente, você vai crescer. Agora, se você quer ter, olhando aqui, conta de padaria, R$2.000 de renda passiva, você precisa ter R$200.000 investidos e ter uma rentabilidade de 1% ao mês. Tá? Eu consigo mais. Eu consigo menos. Isso é uma média que eu vejo aí que os meus alunos conseguem depois de um tempinho aí de estudo e prática. Tá? Porque o grande lance é como é que você cria uma habilidade em você? Conhecimento. Conhecimento que você está aprendendo aqui, vendo meus vídeos no YouTube, participando dos meus treinamentos. Depois, não adianta só conhecimento, você precisa de prática. E depois de conhecimento e de prática, você precisa repetir. Conhecimento, prática e repetição te leva a uma nova habilidade. E essa habilidade vai ser os teus investimentos. Tá bom? Então, é o tipo de coisa que eu falo. Você quer ter uma renda mensal de R$2.000, você precisa ter pelo menos R$200.000 investidos e ter uma rentabilidade de 1% ao mês. Tá? Se você já tem 200, você coloca lá, você vai ter. Se você não tem, você precisa juntar mensalmente, investindo, para chegar lá. E aí os investimentos vão te ajudar a chegar mais rápido também. Beleza? Essa pergunta aqui é muito boa também. Tá? E é uma pergunta assim, quem está começando é excelente. Como calcular o colchão de emergência, Renan?
Para quem não sabe, primeira coisa, o que é colchão de emergência? Colchão de emergência é o que a gente chama aqui no Produtividade Financeira para aquela reserva de segurança, reserva que te dá tranquilidade. Ou seja, aquele dinheiro que você separa, que você vai utilizar única e exclusivamente para uma emergência ou um imprevisto. Só toma cuidado para não confundir, né, falta de planejamento com emergência. Por quê? Falta de planejamento é você chegar em janeiro e falar, caramba, vai ter IPTU, IPVA, seguro do carro, parcela de renovação da creche, da escola dos filhos. Isso é falta de planejamento. Você tomar um susto com isso no início do ano. Emergência é o seguinte, eu trabalho com o carro todos os dias e o carro quebrou. Ah, bateu o carro. Ah, entende? Então isso é emergência, o que não está previsto. Então aí você tem que ter uma reserva para aquilo, que aí é o teu colchão de emergência. Como é que você calcula? De forma bem simples. Primeiro você precisa saber qual que é o valor dos teus gastos mensais. Pegando os teus gastos mensais, você vai ver dentro deles, quais são os teus gastos essenciais. Depois que você viu os teus gastos essenciais, você vai pegar os teus gastos essenciais e vai multiplicar por 12. Digamos que você pegou lá, o teu padrão de vida, os teus gastos mensais, deu R$3.000. Só que os teus essenciais, que são aqueles, cara, se eu não tiver dinheiro nenhum entrando, eu tenho que continuar pagando isso daqui. Você fez a conta lá, deu R$1.000. Você vai pegar 1.000 e multiplicar por 12, dá R$12.000. Esse é o valor do teu colchão de emergência. Você precisa ter esse valor investido em algo que te dê uma liquidez que você tire hoje ou no máximo no dia seguinte. Ponto. É assim que calcula o colchão de emergência. Tá legal? E se você quiser conteúdo um pouco mais próximo de mim, vida real do Renan como investidor, entra no meu canal no Telegram. Aqui na descrição desse vídeo tem aí o link ou lá no meu perfil do Instagram. Beleza? Pessoal, me deixa saber, você que ficou até o final, se esse primeiro papo com o Renan fez sentido para você. Coloca aqui nos comentários um hashtag Bora Evoluir. E segunda-feira eu vou estar aqui com você. E se você tiver interesse em entrar comigo ao vivo, me manda uma mensagem inbox no meu Instagram, porque aí eu já preparo as pessoas que vão entrar ao vivo comigo para ter uma consultoria aqui 0800 no Papo com o Renan. Beleza? Mas é isso, pessoal. Um grande abraço. Muita produtividade financeira para você e eu te espero na próxima segunda-feira ao meio-dia para mais um Papo com o Renan. Um abraço. Tchau, tchau.